Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 34ª aula. Bom, irmãos, esta aula é uma continuação da aula passada. Como nós falamos do capítulo 15, nós demos então uma introdução a respeito das 7 taças do Apocalipse. E agora nós vamos entrar então no capítulo 16. Amém? O capítulo 16 vai tratar então dos juízos especificamente, vai detalhar esses 7 juízos, essas 7 taças, que nós chamamos como sendo a consumação, então, dos juízos de Deus. São os últimos juízos que nós vemos na Bíblia, vindos de Deus, e tem muitas coisas interessantes para nós vermos na aula de hoje. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus? Vai falando com Deus, o Senhor está aqui. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua presença, pela tua palavra. Senhor, dirige esta aula conforme a tua vontade. Nós nos colocamos diante do Senhor, com o nosso coração no teu altar, ó Deus. Esclarece as nossas dúvidas, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que possa atrapalhar, tudo aquilo que possa impedir, ó Deus, desta semente penetrar no coração da tua igreja. Espírito Santo de Deus, nos conduza, porque nós queremos ser um povo sadio e conhecedor da tua palavra. Mais uma vez eu te agradeço e dirige esta aula conforme a tua vontade. É o que eu te peço e eu já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ver então todos os pontos aqui desta 34ª aula. Vamos lá. Bom, ao comando da voz então, a voz de Deus, que procede do santuário, que é um dos pontos que nós vimos na aula passada, começa então o juízo das 7 taças. Amém? Bom, esses juízos são uma extensão e um agravamento daqueles que vieram sob as trombetas. Um conselho que eu dou para vocês, caso vocês não assistiram ainda, as aulas das trombetas, amém? Caso vocês não assistiram, assista as aulas das trombetas, veja lá os juízos das trombetas, que você tendo em mente os juízos das trombetas, fica mais claro de nós associarmos e entendermos as taças do Apocalipse. Eu falo isso porque as taças nada mais é do que um agravamento de um cenário causado pelas trombetas do Apocalipse. Amém? Inclusive tem um ponto que eu bati na tecla, que as trombetas são juízos parciais, porque ainda dá aquela margem de arrependimento e a destruição não é total. Ainda Deus buscando que o homem se convertesse dos seus caminhos. As taças já não são, essa parcialidade não existe nas taças, mas é uma destruição total, é isso que nós vamos ver aqui. Então as taças nada mais é do que um agravamento do juízo das trombetas. Só lembrando, as trombetas aconteceram antes do arrebatamento e as taças estão acontecendo após o arrebatamento, durante a segunda metade da grande tribulação. Amém? Mas olhe comigo que interessante essas questões aqui. Bom, irmãos, as taças vai envolver esses dois grupos. As taças do Apocalipse vai envolver tanto os homens, amém, quanto a trindade satânica que nós falamos, que é o anticristo, o falso profeta e o dragão, tá bom? Bom, quando as taças forem derramadas sobre a terra, essas taças, algumas delas vão atingir o homem diretamente e outras indiretamente, tá bom? E o mesmo vai acontecer para com a besta, tá? Para com o anticristo, o falso profeta, tá? Esses juízos diretos e indiretos também aconteceram nas trombetas, é isso que nós vamos ver aqui, tá? Bom, quando nós vimos lá nas trombetas, lembra lá do primeiro, o segundo e o terceiro ai do Apocalipse, que é a quinta, a sexta e a trombeta, a quinta, a sexta e a sétima trombeta, nós vimos ali que esses 3 ais, que essas 3 últimas trombetas, são realmente juízos que afetam o homem diretamente. Inclusive a expressão ai dos que habitam sobre a terra dá essa conotação de que o homem está sendo atingido por um juízo diretamente, tá bom? Isso acontece na primeira taça. Nós vamos ver aqui que a primeira taça aqui do Apocalipse vai ser um ai também, tá? Apesar do Apocalipse não usar essa expressão aqui para taças, mas vai atingir o homem diretamente, tá bom? Bom, a primeira taça ela não tem nenhuma relação com as 3 últimas trombetas. Eu estou colocando aqui para descrever realmente que assim como as 3 últimas trombetas atingiram o homem diretamente, a primeira taça também vai atingir o homem de forma direta. Tá bom?
caso não está claro, irmãos, o que é direto e indireto? Quando atingir direto, ela não passa por nada antes. O juízo vem diretamente para o homem. Ela não pega nenhum caminho antes de atingir o homem. Tá bom? Quando nós falamos que é indireto, é porque o juízo passa por um lugar. Esse lugar, o homem precisa desse lugar para sobreviver. Então, se esses juízos estão afetando este lugar de sobrevivência do homem, então isso está afetando o homem diretamente. O juízo não foi direto para ele, mas foi na fonte que ele precisa. Tá claro? Bom, os juízos indiretos aqui do Apocalipse nós tratamos como os impactos na natureza, tá? Isso aconteceu nas trombetas do Apocalipse, lembram-se lá da primeira, segunda, terceira e quarta trombeta? São juízos indiretos que vão afetar diretamente a natureza, então, consequentemente, o homem vai ter problemas de alimentação, de abastecimento, coisas que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Estou colocando só à tona, olhe como é interessante nós entendermos ali os estudos das trombetas, tá bom? Bom, do jeito que aconteceu ali, também acontece aqui, tá? A segunda, a terceira, a quarta e a sétima taça são realmente um juízo que vai afetar a natureza, vai afetar os recursos naturais que o homem precisa para sobreviver. Então, se esses recursos vão ser afetados por a segunda, a terceira, a quarta e a sétima taça, logicamente o homem também vai ter sérios problemas. Tá? A diferença, basicamente, então, aqui das trombetas e das taças em relação a esses impactos na natureza é que nas trombetas ali a destruição foi parcial, ela não destruiu totalmente a natureza, mas nas taças nós vemos algo diferente. A destruição aqui realmente ela é total. Tá bom? Então, basicamente, essas taças e trombetas que vão impactar a natureza de forma indireta ao homem, tem essa diferença. As trombetas, destruição parcial, taças, destruição total. Tá ok? E, em relação à besta aqui, ao falso profeta, ao dragão, a quinta taça, então, vai afetar diretamente a trindade satânica, e a sexta taça vai afetar de forma indireta, tá? Isso vai ficar claro aqui durante o decorrer desta aula, amém? Eu estou colocando aqui para nós então visualizarmos o interessante de nós associarmos as trombetas e visualizarmos aqui então que as taças nada mais é do que então um agravamento dos juízos de Deus, tá? Bom, como eu fiz na aula passada também, vamos fazer nessa para a gente ser mais dinâmico aqui na explicação. Vamos lendo aqui Apocalipse 16, conforme nós formos avançando nas aulas, tá bom? Bom, Apocalipse 16 começa assim, ó. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Bom, aqui nós temos então a descrição da primeira taça do Apocalipse. Esta primeira taça, então, lendo esse texto, nós vemos então que esse juízo atinge os adoradores da besta, então, de forma direta, através então de uma úlcera ou de uma doença maligna e pestilenta. Tá? Então você imagina o cenário, um juízo que afeta o homem diretamente, ali começam a nascer úlceras e feridas malignas e pestilentas no homem, e logicamente isso vai ser então transmitido de homem para homem de forma muito rápida, tá bom? Isto então você já consegue visualizar a intensidade já da primeira taça, tá bom? Ó, Apocalipse continua assim, ó, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente, tá? Então aqui nessa segunda taça nós já vemos um juízo atingindo a natureza, atingindo o oceano, os mares, tá? Atinge então os homens de forma indireta através então da contaminação dos mares. Os oceanos, que são fontes de recursos alimentícios, estarão contaminados e inúteis para o consumo humano. Outro ponto também é que a exposição da morte dos animais marinhos causará muitos tipos de doenças por todo o mundo. E quando nós vemos que esse juízo é uma destruição total, ou seja, morreu do mar toda a alma vivente,
Então, a partir do momento que essa taça é derramada, o homem já não tem mais os seus recursos vindo do mar. Os peixes de água salgada e tantos outros recursos que o homem precisa, que estão nos mares, que estão nos oceanos, o homem já não vai ter mais acesso. E também esta grande mortandade de peixes e de seres marítimos causará então doenças para aqueles que moram perto das áreas litorâneas. Amém? Está claro essas duas primeiras taças? Primeira, atingindo o homem diretamente através de úlcera. E a segunda taça, então, atinge o mar, mata toda a criatura vivente no mar. O homem já não tem mais acesso aos recursos que estão nos oceanos. Tá ok? Vamos lá. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então, esse terceiro juízo aqui também é um juízo que afeta a natureza. A segunda taça afeta os oceanos, as águas salgadas. E o terceiro anjo afeta então os rios, lagos, as fontes de água doce. Tá bom? Então atinge os homens de forma indireta também. Os mananciais de água doce são totalmente inutilizados. Não haverá mais água potável para beber. Olha a gravidade disso, irmãos. O homem ele não vai ter mais as fontes da onde ele tira para ter a água mineral, a água potável, a água que ele consiga beber, porque estas águas se tornaram em sangue. Então, diante desse cenário aqui, nós vemos o homem com úlceras, o homem que não consegue mais se alimentar e não ter mais acesso a recursos vindo do oceano, e também não tem mais água para beber, e nem os recursos que os lagos, que os rios produzem. Tá bom? Então é um cenário extremamente terrível e complicado. Tá? E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E vi outro no altar que dizia: Na verdade, ó Santo Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus caminhos. Então aqui, irmãos, você vê um texto e as pessoas ali nos céus visualizando o impacto dessa terceira taça, quando eles veem que as águas doces, que as águas potáveis se tornaram em sangue, eles trazem à memória o clamor das almas que estão debaixo do altar, do quinto selo. Vocês estão lembrados? O quinto selo. Então, realmente, quando essa terceira taça acontece, todo aquele clamor, ó santo e justo dominador, quando que o Senhor vai julgar o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Então, você visualiza aqui nessa terceira taça, essa justiça de Deus acontecendo em resposta aos mártires das almas que estão debaixo do altar, contidas ali no quinto selo. Caso vocês queiram lembrar, quinto selo, tem uma aula que nós falamos sobre isso, tá bom? Então, primeiro ponto que eu coloco desse texto é que esses 3 versículos são então uma resposta ao clamor daqueles que se encontravam debaixo do altar, conforme narrado no quinto selo. Um segundo ponto aqui, que Deus aguardou até que a medida da iniquidade dos homens estivesse cheia para julgar com justiça. Então Deus agiu na hora certa. Essa resposta do clamor desses que estão clamando por justiça virá na hora certa. E a terceira taça acontece então essa resposta. Então Deus jamais deixaria, irmãos, Ele jamais deixará de vingar a morte dos seus santos, daqueles que levam o seu nome, o seu evangelho. Tá bom? Uma vez iniciados então esses juízos, essas pessoas veem que Deus então fez justiça para com o sangue derramado deles, e eles então louvam a Deus. Eles estão satisfeitos agora. Justiça foi feita. Amém, irmãos? Vamos lá. E o quarto anjo então derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse, que queimasse os homens com fogo. Mais uma vez os juízos do Apocalipse atingem os astros celestes. Por que eu coloco aqui mais uma vez? Porque nos selos e nas trombetas também nós visualizamos um juízo atingindo esses luminares, o sol. Tá bom?
no sexto selo, na quarta trombeta e aqui também na quarta taça. São 3 pontos, são 3 juízos que nós vemos que Deus atingindo os astros celestes, tá bom? Quando nós vimos lá no sexto selo, nós vimos que este impacto nos astros celestes foram obstruídos apenas. Houve uma obstrução da sua luz, tá? Caso vocês queiram lembrar, sexto selo. Quando nós vimos lá na quarta trombeta, nós vimos que os impactos nos astros celestes foi apenas que eles foram escurecidos, tá? Mas daqui na quarta taça, o negócio é mais complicado. Nós vemos que esses astros celestes se tornaram abrasantes. Eles começaram a queimar os homens de uma forma muito intensa. Amém? Então você perceba que a quarta taça, irmãos, agravou e muito os cenários anteriores do arrebatamento da igreja. Diante disso, então, nós podemos visualizar o agravamento dos juízos com o decorrer do tempo. Então, traça uma linha cronológica aí, sexto selo, depois foi lá para a quarta trombeta e agora entramos na quarta taça. Nós vemos então que o negócio foi aumentando em escala, em destruição. Consegue visualizar? Amém? Bom, e os homens foram abrasados com grande calor. A distância que existe, irmãos, olha essa informação, entre o Sol e a Terra, obedece a um equilíbrio impressionante. Então, a Terra, ela está em relação ao Sol, essa distância da Terra em relação ao Sol é uma distância exata para que haja vida sobre a face da Terra. Se essa distância fosse alterada, um mínimo que fosse, nós teríamos sérios problemas e não haveria condição de vida na Terra, tá? Então, 1 grau a menos, outra informação, né, além dessa distância, vamos falar sobre o grau. Sabe que a Terra ela tem 1 grau, ela tem a sua rotação, mas a posição dela tá, no espaço ela está angular, ela está em 1 grau. Tá? Se este grau fosse a menos, a Terra arderia em chamas. Se esse grau que a Terra está fosse a mais, nós teríamos uma temperatura muito baixa no planeta. Então, este grau que a Terra se encontra hoje, a posição que a Terra está, se fosse um pouco alterada, nós teríamos sérios problemas e não haveria vida sobre a face da Terra. Tá? Então, 2 pontos. Se a Terra fosse alterada a sua distância em relação ao Sol, problema, e a sua posição angular no espaço, também alterada, outro problema. Tá bom? Esse equilíbrio de alguma forma será rompido aqui nesta quarta taça, é o que nós podemos visualizar. Não sei se vai ter alteração no ângulo ou na relação à distância do Sol, não sei. Só sei que o calor do Sol não vai ser o que a gente sente hoje. Tá? Vai ser um calor extremamente intenso e vai queimar os homens. Vai abrasar, tá bom? Vai trazer um calor que eles não vão suportar, tá bom? E os homens experimentarão um tempo horrendo e certamente muitos perderão a vida em virtude desse juízo. Tá ok? E blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem glória. Olha que texto interessante. Os homens estão com úlceras, os homens estão sofrendo com a falta de água, os homens estão sem recursos da natureza. O sol agora está os consumindo, está queimando, e eles não se arrependem. Pelo contrário, ele blasfema contra Deus. E se eles blasfemam contra Deus é porque eles sabem que esses juízos vêm do Senhor, está vindo de lá. Verificamos aqui que os adoradores da besta possuem então plena consciência de onde vêm os juízos. Se eles blasfemam contra Deus é porque eles sabem que é Deus fazendo justiça. Eles entendem isso. Infelizmente nós vemos aqui que não há arrependimento. Tá ok? O quinto anjo, vamos para a quinta taça então. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Então é a primeira taça que nós encontramos aqui, que é uma taça que está sendo diretamente designada ao anticristo, ao falso profeta.
Porque o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, sobre o trono do anticristo. E a consequência é que esse reino do anticristo se fez tenebroso. Tá? Bom, as trevas aqui, essa questão de tenebroso, elas são descritas aqui de forma espiritual. Tá bom? Esta é a primeira informação que eu quero colocar para vocês. Quando vocês leem e o seu reino se fez tenebroso, ele está falando aqui de origem espiritual. Isso significa que haverá trevas e sofrimento eternos para a besta e para aqueles que receberam a sua marca, para aqueles que optaram por adorá-lo e seguiram. Então, basicamente, o principal ponto aqui desta quinta taça é que essas pessoas vão sofrer eternamente. Quando esse juízo faz do reino do anticristo um reino tenebroso, é porque ela se estende pela eternidade. Sofrimento eterno, segunda morte. Tá? Esse juízo então resulta em escuridão espiritual pela eternidade. Olha um contraste, irmãos, interessante desta informação que nós estamos tratando aqui. Nós temos aqui dois tronos. O trono da besta, que se fez tenebroso após a quinta taça ser derramada, e nós temos o trono do cordeiro. Qual que é a diferença, basicamente? Eu sei que o trono do cordeiro é o trono de Deus e o trono da besta é o trono do inferno. Tá? Eu sei a diferença. Mas vamos caracterizar isso aqui para ficar mais didático. Do trono da besta, então, emanam trevas. Isso fica muito claro aqui na quinta taça. É isso que emana do trono de Satanás. Qual que é a vantagem das pessoas seguirem o anticristo? Se o seu trono vai emanar trevas. Só isso que vai emanar. Eles vão achar que vai emanar coisas boas. Mas aqui nós vemos que vai emanar simplesmente trevas. Mas quando nós optamos por adorar a Deus, quando nós optamos por adorar a Jesus Cristo, ao Cordeiro, o que emana do trono do nosso Deus? Emana o rio da água da vida e luz gloriosa. Qual é a opção que vocês querem, irmãos? Às vezes você que está me ouvindo aí, que não se decidiu por descer as águas do batismo, que ainda não se decidiu por Jesus Cristo, que trono você quer? Qual é o trono que você quer na sua vida? Um trono que emana trevas? Ou um trono que emana rio de água viva, ou água da vida, e uma luz gloriosa para você? Escolha o trono do Cordeiro. Amém? E os homens mordiam de dor as suas línguas. Olhe só as consequências. Tudo que eles estão passando aqui. Verificamos então que os adoradores da besta estão sofrendo os efeitos das 4 taças anteriores: úlcera, calor escaldante, fome e sede. Afetou as águas doces, houve fome. Afetou os recursos naturais, afetou as águas doces, houve sede. Afetou os recursos naturais, houve fome. Afetou o sol, calor escaldante. Primeira taça direta do homem, úlcera. Úlceras malignas. Então, não é à toa que eles mordiam as suas línguas de tanta dor, né? E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez, irmãos, se o Apocalipse está falando esta informação novamente, é porque isso vai ser normal, vai ser intenso. Os homens vão realmente blasfemar contra Deus. Eles não vão se prostrar, eles não vão se arrepender, não há arrependimento. Eles não vão conseguir enxergar que a saída é o arrependimento, que a saída é a conversão. Não, eles vão continuar blasfemando e não vão se arrepender. Mais uma vez nos deparamos com não arrependimento. Isso demonstra então que a mensagem do Evangelho ficou bem clara. Tá? Se eles sabem de onde vem, se eles sabem que isto é a origem de Deus, se eles sabem que eles precisam se arrepender, é porque a mensagem ali que as duas testemunhas fizeram, que o anjo, que foi o último a testemunha, pregador do Evangelho que nós vimos também nas aulas anteriores, também eles não deram crédito, mas eles ouviram. Pois eles sabem que o que está acontecendo e eles decidem então, eles escolhem.
eles optam por não se arrepender. Tá? Isso fica muito claro aqui nesse texto que nós estamos lendo. Vamos para a sexta taça. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então aqui nós temos uma informação. Quando a sexta taça é derramada, o rio Eufrates, que é um rio que está ali na Ásia, ali na região do Oriente Médio, ele se seca com o derramar da sexta taça. E o Apocalipse nos fala que, com este rio se secando, os reis das outras nações poderão marchar em direção ao vale do Meguido, ou aonde vai acontecer o Armagedon, sem impedimento. Porque o rio Eufrates, nós vamos ver aqui no mapa daqui a pouco, é um rio que está no caminho de muitas nações para acessar a região da batalha. Então, quando esse rio se seca, logicamente, as outras nações poderão vir guerrear contra Israel ali, no Armagedon. Amém? Bom, como vimos, o Armagedon é uma guerra do exército de Israel contra o exército do Anticristo. Amém? Só relembrando, nós vamos estudar o Armagedon, tá? Nós temos um capítulo especificamente para isso. Então, tudo que nós estamos falando aqui é apenas citação. Tá bom? Nós estamos citando o Armagedon, não vamos nos aprofundar ainda porque nós temos uma aula específica para isso. A sexta taça é uma preparação direta para esta batalha. Amém? Então a sexta taça, ela seca o rio Eufrates, ela dá condições às outras nações acessarem o local de batalha, então nós caracterizamos como sendo uma taça que prepara o caminho para o Armagedon. Analisando esse texto, nós podemos fazer a seguinte relação. Nós temos aqui dois rios, o rio Eufrates e o rio Jordão. Qual é a relação que nós podemos fazer com esses dois rios? Observe comigo. O rio Eufrates aqui que nós estamos lendo, a secagem deste rio marca então a entrada do povo de Satanás em Canaã, o exército das outras nações que estão vindo em auxílio ao Anticristo, para guerrear contra Israel. Uma vez que estas águas então secam, os reis que vêm do lado do nascimento do sol passarão então a ter um acesso à Palestina e, consequentemente, eles vão ter condição de invadir Israel. É isso que marca a secagem do rio Eufrates. É isso que marca a sexta taça. Um acesso para as outras nações guerrearem contra Israel. E o rio Jordão? O que marcou a secagem do rio Jordão? A secagem do rio Jordão marcou a entrada do povo de Deus. Então, esta é a relação que nós podemos fazer. Esse é o antagonismo. O rio Eufrates marca a entrada do povo de Satanás. A secagem do rio Eufrates. A secagem do rio Jordão marca a entrada do povo de Deus. É isso que você visualiza em Josué capítulo 3, do versículo 16 ao 17, que diz assim: Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E os que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Então, essa é a diferença, basicamente, da secagem do Eufrates, que está aqui na sexta taça, para com a secagem do Jordão, que está no Antigo Testamento, no livro de Josué. Está clara essa relação, irmãos? Amém? Vamos dar continuidade, então. Esse mapa que você está vendo aí, em amarelo, aqui, ó, amém? Esta região em amarelo aqui é o que nós colocamos como rio Eufrates. Caso vocês queiram visualizar com melhor nitidez, para vocês analisarem melhor o contexto, entra no Google Maps depois e digitem lá Rio Eufrates, tá? Ali o Google vai dar para vocês podem ali visualizar por onde passa o rio, quais são as cidades, e vocês vão ter um contexto melhor, tá? Esse mapa aqui talvez não seja o melhor mapa para vocês visualizarem o porquê que a secagem desse rio vai ajudar as outras nações a entrarem em Israel.
Amém? Mas o fato é que quando nós estamos visualizando esse mapa aí, muitas regiões ali, o Irã, a Armênia, a Turquia, a Tunísia, vão ter acesso muito fácil à região da batalha em Israel. Amém? Com a secagem deste rio. Tá? Bom, o rio Eufrates chega a ter cerca de 2.850 quilômetros de extensão, um rio muito grande, tá? Dos quais 1.230 mil quilômetros estão localizados na Turquia e 710 quilômetros na Síria e 1.060 quilômetros no Iraque. Tá? A secagem do Eufrates então dará uma facilidade de acesso das outras nações para o local da batalha final, o Armagedon. Quando nós entrarmos no Armagedon, nós vamos ver então, eu vou colocar aqui para vocês, o local exato dessa batalha. Amém? Bom, Apocalipse continua. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. A trindade satânica, então, convocam os exércitos das nações para a batalha. Esse texto aqui demonstra isso. Que a trindade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta vão, então, chamar os outros países para o auxílio do exército do anticristo para contra Israel, tá? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, isso aqui é sinais, tá? Os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os demônios, sob a ordem da trindade satânica, então atuam de forma decisiva no ajuntamento dos exércitos das nações. Eu coloco 2 perguntas aqui, irmãos, para vocês conseguirem visualizar o cenário, o ambiente que vai estar quando essa 6ª taça for derramada ou quando o Armagedon se iniciar. Como é que o anticristo conseguirá convencer os exércitos das outras nações do mundo nesta guerra? Por que eu estou perguntando isso? Porque é o que envolve essa segunda pergunta. Se o mundo está em caos, a credibilidade do anticristo não será afetada? Qual é a credibilidade que tem o anticristo se o mundo está em caos por causa dessas taças sendo derramadas, não há mais água, não há mais comida, não há tanta, as pessoas estão com chagas? Qual é a credibilidade que o anticristo vai ter para chamar as outras nações para essa guerra? O que essas outras nações vão ver nele para aceitar o seu convite e congregar e batalhar contra Israel? Bom, a resposta é simples. Através dos sinais, através dos prodígios. Tá? Ele vai fazer os prodígios e isso vai ser suficiente para os outros reis, para as outras nações acreditarem nele. Os reis das nações darão crédito ao anticristo. Um exército poderoso e numeroso marchará para Canaã. Israel será a única nação a rejeitar o domínio do homem do pecado, que é o anticristo. Israel será visto como uma nação traidora. Então, através dos prodígios, através dos sinais, o anticristo terá credibilidade para com as outras nações. Ok? Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Esse texto que eu li para vocês aqui é uma referência à segunda volta de Cristo. Vamos lembrar, irmãos? A vinda de Jesus, a volta de Jesus, ela se divide em 2 etapas. A primeira volta, tá? E a segunda volta, tá? Quando é que acontece essa segunda volta? Bom, então vamos analisar certinho aqui, para não ter dúvidas. A primeira volta aconteceu no arrebatamento. Amém? Nós encontramos com Cristo nos ares. A igreja se encontra com Cristo nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos fomos transformados. E fomos arrebatados, nos encontramos com Cristo nos ares. Isso que nós chamamos de primeira volta de Jesus Cristo. Amém? Mas esse texto aqui que nós lemos em Apocalipse 16 não está falando dela. Está falando da segunda volta. A segunda volta é a intervenção na guerra do Armagedon, lá no final da grande tribulação, e posteriormente início do milênio. Jesus ele volta agora, após as bodas do Cordeiro, ele vem com a sua igreja no meio desta batalha do Armagedon,
acaba com o exército do anticristo, salva Israel, tá? E vai se iniciar o milênio. Este cenário é o que nós chamamos então da segunda volta. Então, basicamente, a primeira volta acontece no arrebatamento, segunda volta no final da grande tribulação. Tá ok? Então tá respondendo essa pergunta? Quando acontece a segunda volta de Cristo? A segunda volta de Cristo acontece então no final da grande tribulação, durante a batalha do Armagedon. Quando Israel se julgar destruído, e quando toda a esperança do exército de Israel se escapar, se acabar, então Jesus Cristo virá, e junto com ele a sua igreja, para destruir as hostes infernais e iniciar o milênio. Amém? Então esse texto está declarando isso. Eis que veio como ladrão. Ele está falando aqui da segunda volta. Tá? E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Tá? Então, mais uma vez, nós vamos estudar isso lá no capítulo 19 com detalhes. A Bíblia também está citando aqui o local da batalha final, que é no Armagedon. E o sétimo anjo, vamos então para a sétima taça, nossa última taça aqui para nós encerrarmos a aula. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu do trono, dizendo: está feito. Esse termo está feito é o mesmo que está consumado, está finalizado. O último juízo então é derramado no ar, ou seja, envolve todo mundo, inclusive as potestades do ar, que são os demônios. Tá bom? Esse impacto, esse último juízo aqui é um juízo terrível. Amém? O termo aqui está feito é o mesmo que está consumado. Né? Quando nós ouvimos e lemos, né, o termo está consumado, logicamente o que nós lembramos? Lembramos do sacrifício de Cristo. Então, se nós lembramos do sacrifício de Cristo, vou fazer uma relação aqui com a sétima taça. Qual é a diferença da consumação de Cristo na cruz do Calvário com a consumação daqui da ira de Deus na sétima taça? Lá no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o está consumada a obra redentora de Cristo no Calvário. Tá? João 19,30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Então aqui está declarando a consumação da obra redentora ali na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, o pecado. A nossa dívida foi paga por ele. Isto é a consumação de Cristo na cruz do Calvário. Mas a consumação aqui na sétima taça é a justiça de Deus foi consumada. Está consumada a justiça de Deus sobre a maldade do homem e sobre o pecado. Tá bom? Lá na cruz do Calvário foi consumado. O preço, a nossa dívida foi paga. É isso que significa a consumação de Cristo. Aqui na sétima taça é a justiça de Deus para com aqueles que rejeitaram e para com os homens que não quiseram ele. Essa consumação da ira de Deus acontece aqui então na sétima taça. Tá? Tá clara a diferença da consumação de Cristo para com a consumação da sétima taça? Amém? E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Bom, o efeito desta última taça então é um grande e terrível terremoto. Acompanhando o terremoto, manifestações do poder e da ira de Deus. Lá no sacrifício de Cristo também, nós vemos em Mateus 27:51 que diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Nesse texto nós visualizamos que após o sacrifício de Cristo, após a consumação, tá, houve terremotos também. O mesmo acontece aqui na sétima taça, em Apocalipse 16:18. Acontece um terremoto também. Tá, então eu coloco essa relação para vocês verem que ambas as consumações, tanto a consumação de Cristo quanto a consumação dos juízos de Deus, acontecem um terremoto. Interessante, né? Então, ambos os eventos está consumado, existe esse terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Quando nós entrarmos no capítulo 17, nós vamos responder que cidade é esta
E por hora nós podemos adiantar que se trata então da sede do governo do anticristo. Amém? Então segura essa informação. Lá no capítulo 17, que vai ser a nossa próxima aula, nós vamos entrar em detalhes em que cidade que o Apocalipse está citando aqui. Tá? Mas, adiantando, é a sede do governo do anticristo. As cidades das nações caíram. Então outra informação é que não só a cidade do anticristo, não só a sede do governo cai, mas todas as nações também caem com esta última taça. Os efeitos dessa última taça serão proporções mundiais. Todas as nações sofrerão as suas consequências. Tá bom? E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Como falamos em estudos anteriores, aqui Babilônia é o símbolo do secularismo e do profano. Tá bom? Lá no capítulo 17, que vai ser a nossa próxima aula, nós vamos identificar a Babilônia, a cidade, de forma clara e objetiva. Quando nós estudarmos o capítulo 18, nós vamos ver em detalhes esta queda da Babilônia. Tá bom? Então aqui é apenas um esboço, é apenas uma citação. Mas nós vamos ver em detalhes, de forma objetiva, a cidade da Babilônia aqui do Apocalipse e detalhes de como ela caiu. Tá bom? Capítulo 17 e 18. Todas as ilhas fugiram e os montes não se acharam. Bom, a intensidade aqui da sétima taça, desse terremoto, é inigualável. Nós podemos fazer uma comparação com os outros juízos que também envolvem terremotos. Mas aqui na sétima taça, as consequências são incomparáveis com os outros juízos. Acompanhe comigo isso aqui. No sexto selo, nós vimos terremotos acontecendo de proporções mundiais, e aqui na sétima taça também. Qual que é a diferença basicamente aqui? Lá no sexto selo, montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então o terremoto apenas moveram, balançou, moveu. Amém? É o que causa basicamente um terremoto que nós conhecemos hoje. Na sétima taça, o negócio é mais intenso. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Então você imagina, as montanhas, as ilhas, os montes ali, após a sétima taça, tudo se nivela. Ninguém consegue enxergar mais monte nenhum. É totalmente destruído. Então a intensidade, irmãos, as proporções, não dá nem para comparar com o sexto selo. Tá? Perceba que o selo existe apenas uma movimentação. Enquanto aqui na sétima taça, eles simplesmente desaparecem. Tá? E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada. Saraivada é o mesmo que precipitação de pedras. Tá? O que escapar então do terremoto será destruído por estas precipitações de pedras. Pedras quase do peso de 1 talento. 1 talento é aproximadamente 34 quilos. Então você imagina de pedras de 34 quilos caindo sobre os homens. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Mais uma vez o Apocalipse fala que os homens não se arrependem e blasfemam. É a terceira vez, irmãos, no capítulo 16 de Apocalipse, que os homens, durante os eventos das taças, blasfemam contra Deus. Tá? Podemos ver que os corações dos homens estão completamente imbuídos do mal, são portadores da marca da besta e por isso não podem e não querem se curvar diante de Deus. Tá? Vai ser um período terrível, tá bom? Um período inimaginável. Amém, irmãos? Bom, esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido os pontos que nós colocamos aqui. Nós encerramos então as taças do Apocalipse através da aula 33, quando nós demos a introdução. Aula 34 nós falamos em detalhes que taças são essas, quais são as suas características e seus impactos na Terra. Amém? Eu espero vocês na próxima aula, aula 35. Nós vamos entrar então no capítulo 17 e nós vamos falar então da grande prostituta. Amém? Vocês acho que já ouviram falar nisso no Apocalipse, mas nós vamos explicar certinho na aula que vem. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus? Senhor,
Eu te agradeço, Deus, pela tua provisão. Eu te agradeço pelo teu cuidado. Isso não são apenas palavras. Nós temos sentido o Senhor cuidar de nós. Esta aula, Pai, essas aulas que nós estamos assistindo, é demonstração disso. O Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dado conhecimento. E nós temos aceitado o teu convite, nós temos sentado aqui e nós temos dado crédito à tua palavra. O Senhor disse certa vez na tua palavra: quem deu crédito à nossa pregação? E nós falamos a ti, Senhor, nós damos crédito. Nós damos crédito àquilo que o Senhor tem nos entregue. Porque isto o mundo não pode nos dar. O que nós queremos é a tua palavra. E nós vamos vencer, Senhor. Nós vamos continuar pregando, anunciando e ensinando. Porque eu sei que essa é a tua vontade. Esteja com a tua igreja. E o Senhor, ó Deus, eu te peço, conduza-nos. Conduza-nos para que nós possamos estar sempre no caminho, seguindo para o alvo. Eu te agradeço por mais um momento, por mais uma aula, por mais uma oportunidade. Espírito Santo, muito obrigado por trabalhar em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero vocês então na aula 35, se Deus quiser. Amém?